Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Manhã. Eu sou o Luiz Horato e agora eu vou falar sobre os desmandos, os maus exemplos de quem deveria dar exemplo, daqueles caras que são daquela tribo ou daquela caterva que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, há algum tempo já, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deflagrou uma campanha contra os penduricalhos, ou seja, as verbas exageradas, exacerbadas que alguns tribunais pagam para seus magistrados em quase todo o país. Na verdade, em alguns tribunais específicos, melhor dizendo. Mas num primeiro momento era assim em quase todo o país. Só que a maioria dos estados brasileiros, ou seja, dos tribunais de outros estados brasileiros, passaram a respeitar as novas regras impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas 7 tribunais de 7 estados, leia-se aí Goiás, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Maranhão, Rondônia e também o Distrito Federal resolveram desobedecer o Supremo Tribunal Federal e, no caso específico do Maranhão, por exemplo, eles tiveram a pachorra de pagar uma indenização de mais de 3 milhões de reais para um juiz a título de verbas rescisórias. E é muito triste que esse povo, que deveria dar exemplo, lance mão do dinheiro público como se fosse deles. Só que não, o dinheiro público é resultado do trabalho, do suor de milhões e de milhões de brasileiros, de nós todos, enfim. Não importa se o nosso trabalho seja como empresário, como empregado, como servidor público, como autônomo, como desalentado, desorientado, não importa. Se a gente trabalha e contribui para o crescimento da nação e também para o autossustento, para a própria sobrevivência, ninguém, de nenhum poder, nem do poder judiciário, nem do poder legislativo, nem do poder executivo, tem o direito, não pode nem sequer sonhar em ter o direito, não pode nem sequer imaginar em ter o direito de se apropriar de dinheiro público como se fosse dele, sendo que não é. E, lamentavelmente, é o que esses tribunais estão fazendo aí, inclusive desrespeitando a autoridade maior, a Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, dia 12 de agosto de 2026, finalmente, embora com muito atraso, anos de atraso, por que não? Eu já quero deixar bem registrado o meu protesto pessoal. Essa medida deveria ter sido tomada aí 30, 40 anos atrás ou mais, porque não é de hoje que esses tribunais vêm abusando do poder de distribuir dinheiro público como se fosse água em dia de calor em corrida de São Silvestre, por exemplo. Não faz o menor sentido isso. Então, um exemplo bem estapafúrdio e de improviso, mas que serve para ilustrar. Assim, o Supremo Tribunal Federal resolveu exigir e dar prazos bastante curtos, inclusive, eu gostei desta parte também, para que esses tribunais desses 6 estados e mais o Distrito Federal apontem quais são os magistrados que receberam essas verbas, esses penduricalhos acima do permitido, embora o Supremo Tribunal Federal, quando adotou essa regra de tentar moralizar, entre aspas, a distribuição de penduricalhos, ainda ressuscitou, como eu já gravei em vídeos anteriores, coisas que não existiam mais, que é o famoso quinquênio, que era um penduricalho que já tinha sido abolido, mesmo assim o Flávio Dino, que a equipe dele ressuscitou isso aí, e ainda permitiu que os penduricalhos atingissem o patamar de 78 mil aproximadamente, ou seja, 70, até 70% acima do limite máximo de R$ 46.300
por juiz, por magistrado, seja ele ministro, juiz ou desembargador. Isso ainda é um abuso, é a instituição do abuso, mas fazer o quê, né? Eles que mandam, como diria aquele Pazuello, aquele general Pazuello, mas enfim, ainda continua imoral, até esse 70% a mais, eu quero deixar registrado aqui para o Supremo, que me ouça, esse limite é imoral, porque o salário mínimo no Brasil, caso eles não saibam, eles podem pesquisar aí os ministros não têm a menor ideia do quanto seja um salário mínimo no Brasil, é R$ 1.621 brutos. E cerca de 90% dos trabalhadores brasileiros recebe esse salário mínimo de R$ 1.621 bruto. Depois tem desconto de 7,5% de INSS e sobra muito pouco. Às vezes desconta mais vale refeição, 6% de vale transporte, sobra lá R$ 1.300, R$ 1.400 para o cara passar o mês. Os caras ganham 46.200 e acham pouco. Aí querem mais 200 mil, 300 mil. Aqui no Paraná, por exemplo, nós tivemos umas situações aqui vexatórias e imorais, eles podem achar legal, até eu vi até a presidente do Supremo Superior até me enrolei aqui, do Tribunal de Justiça do Paraná, justificando os penduricalhos, dizendo que eram verbas realmente devidas e dentro da lei. Pode ser até dentro da lei que eles mesmos fizeram, mas é imoral. É imoral e não respeita o limite imposto pelo Supremo Tribunal Federal e pela lei maior, que é de R$ 46.300, que já é muito dinheiro. Então, 46.300 perto de 1.621 dá 20 e tantas vezes o salário mínimo, como eu já tinha pontuado num outro vídeo sobre o assunto. Então, esses valores são imorais, podem até ser legais, entre aspas, porque não poderiam ser, mas é importante frisar que, finalmente, embora com anos de atraso, décadas de atraso, o Supremo Tribunal Federal resolveu botar ordem na bagunça, acabar com a bagunça ou mitigar a bagunça, obrigando esses tribunais não só a justificarem esses valores, a apontar quem foram os beneficiários e também exigindo que os beneficiários devolvam os valores que superam os limites legais. E no caso de outros tribunais, também eles pediram a folha de pagamento completa, informações sobre a folha de pagamento completa dos seus magistrados e demais servidores. É assim que se moraliza, embora com atraso, embora com certas limitações, pelo menos a gente vê que eles estão minimamente empenhados em proteger o interesse e o dinheiro público. Esse é o papel deles e nós, cidadãos e cidadãs, contribuintes brasileiros e brasileiras, não podemos permitir que seja diferente. Não podemos ser complacentes, condescendentes e muito menos cúmplices do roubo, da apropriação indébita de dinheiro público. Não importa quem seja o agente, ou o ator, ou a atriz que esteja fazendo isso, se apropriando de dinheiro público como se dele fosse, só que não é. Tá bom? É isso. Isso, evidentemente, vale para os três poderes, como eu disse antes, o executivo, o legislativo e o judiciário. No próximo vídeo eu vou pontuar por que nós temos o poder de prevenir que esse tipo de coisa aconteça, mas não o fazemos porque escolhemos errados os nossos representantes. Tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço, tchau, até mais.